Tem assim, a partir do verso 17. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naazon. Naazon gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Quantas vezes ao longo da sua vida você já foi... Eu não vou perguntar se isso já aconteceu, porque eu tenho certeza, né? Mas será que quantas vezes ao longo das nossas vidas nós fomos invadidos e dominados durante algum tempo, às vezes até durante alguns dias, por aquele sentimento de inutilidade? Por exemplo, quando você viaja e conhece lugares assim lindíssimos, lugares extraordinários, você não volta para casa, principalmente quem mora em Campos, né, com aquela sensação de como que a minha vida se resume a esse mundinho aqui, muito pequeno, muito medíocre. Aí, aquele sentimento de inutilidade ou de pequenez pode tomar conta da gente. Ou então você conhece, relaciona-se ou conversa com pessoas assim extremamente inteligentes, famosas até, gente importante, que leva você a ter aquele pensamento: nossa, mas fulano é tão capaz e eu sou tão pequeno, tão limitado, tão insignificante perto dessa pessoa. Quando você olha para essa imensidão que é o universo, se a gente parar para analisar o que é a Via Láctea, uma galáxia no meio de bilhões, e se a gente começar a refletir sobre o universo, surge em nós aquele sentimento de formiguinha. Você vai assim, em eventos que tem lá 4.000 pessoas, 12.000 pessoas, e você fica se perguntando: quem sou eu no meio dessa multidão toda? Então, a vida, ela nos apresenta as mais diversas situações que podem contribuir ou despertar em nós esse sentimento de que aquilo que fazemos, aquilo que somos, parece não ter muito valor. Às vezes até parece não ter muito sentido. E aí, contrariando esse sentimento e esse pensamento, as Escrituras nos ensinam que os nossos atos, os mais corriqueiros, aqueles que parecem mais banais, eles têm sim um peso gigantesco. Contrariando essa reflexão de que a nossa vida parece não ter muito sentido e aquilo que nós fazemos parece não ter muito significado, a Bíblia nos diz que os nossos atos, os nossos dias, eles têm sim um significado importantíssimo na história e na vida de muitas pessoas. É verdade que, na maior parte das vezes, nós não conseguimos enxergar a grandiosidade desses atos corriqueiros, ou dos atos corriqueiros serem grandiosos.
É verdade que nós vamos vivendo e a gente não percebe esses momentos significativos e tão importantes das nossas vidas. Ou das nossas vidas dentro desse contexto importante. Mas o fato de não conseguirmos perceber essas coisas não significa que elas não tenham um peso grande na história ou dentro do reino de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de levá-los a refletir hoje, porque eu creio que esse é o último recado do livro de Ruth. Dos muitos ensinamentos que nós podemos retirar do livro de Ruth, talvez o último deles seja esse. Aquilo que acontece em nossas vidas, mesmo as coisas pequenas, aquelas coisas têm um valor muito maior do que nós somos capazes de imaginar. E esses versos que nós lemos aqui deixam isso muito evidente. Essa genealogia no final do livro deixa isso muito evidente. É muito interessante perceber que o livro de Ruth não mostra nenhum milagre. Não tem milagre no livro de Ruth. No livro de Ruth não tem aparição angelical. No livro de Josué tem, mas aqui não tem. O livro de Ruth não trata em nenhum momento ou ele não tem aqui referências à adoração pública, a momentos grandiosos. O livro de Ruth sequer fala de um ministério sacerdotal. Não fala de profetas trovejando contra o pecado do povo, chamando o povo ao arrependimento e o povo vindo com sacos de cinza, chorando, lamentando. O livro de Ruth não tem ninguém ameaçando o povo com o exílio, caso não abandone os seus pecados. Não tem ali promessas de restauração. O livro de Ruth não tem nada de grandioso. O livro trata de pessoas que não foram grandes formadores de opinião no Oriente Médio, como Moisés, como Davi, como Abraão. Não fala de gente importante assim. O livro fala de uma história que acontece numa cidade pequenininha, Belém. Belém não era o centro de poder das tribos de Israel. Lembra lá que o livro de Ruth acontece na época dos juízes? E as tribos estão ali, cada uma delas vivendo de forma independente. Belém, quem é? Belém não é nada. Miqueias vai identificar Belém. Miqueias vai dizer assim que Belém é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. É a referência que Miqueias faz sobre Belém, pequenininha. E a história de Ruth acontece numa cidade pequenininha. E o que acontece nesse livro não parece, à primeira vista, no primeiro momento que se lê, não parece ser algo assim importantíssimo, decisivo para os planos de Deus ao longo da história. Você vem lendo a história ali de Elimeleque, que está com medo da fome em Israel, aí foge para Moabe, e ali morre, e aí deixa a mulher viúva, e com as noras, e elas vêm, e aí se casa. Uma história comum. Não tem nada demais. Mas aí o livro se encerra com uma genealogia que nos mostra que as coisas elas são bem maiores do que nós poderíamos imaginar. Bem maiores do que podemos supor.
O livro se encerra de forma que o escritor sagrado, ele está olhando muito além daqueles acontecimentos que estão sendo descritos ali na cidade de Belém. O fim do livro nos mostra que Deus, ele não está trabalhando apenas para prover as necessidades materiais de duas viúvas. Deus não está preocupado apenas com a situação caótica de Ruth e de Noemi. O livro encerra dizendo, olha, tudo o que aconteceu até aqui, tudo que eu narrei até aqui, é porque Deus estava preparando o cenário para a chegada de Davi. É assim que o livro se encerra. A última expressão, o último nome do livro é Davi. Deus está preparando todas as coisas para a chegada de Davi, o maior rei da história de Israel. Deus está por trás dessa história de camponeses aqui, lá de Belém. Deus está aqui cuidando da história da redenção, porque é através da linhagem de Davi que vai nascer o Messias. Deus está aqui mantendo viva a esperança messiânica, a promessa do pacto da graça que Ele fez lá com Adão. De ti retirarei da humanidade aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aqui, Deus estava dando continuidade aos seus planos traçados na eternidade, de salvar um povo santo, uma raça eleita. Então, o livro vem contando aqui uma história que acontece numa cidade não muito conhecida e de repente, ele se encerra nos lembrando de que há um propósito em tudo que acontece nas nossas vidas. O livro se encerra de tal forma que nos mostra que por trás de acontecimentos aparentemente insignificantes está a mão de Deus, controlando cada detalhe e garantindo que os seus planos deem certo, garantindo que aquilo que Ele prometeu que viria a acontecer, aconteça. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nazon. Nazon gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Depois você pode olhar, não precisa ser agora, mas os nomes que aparecem nesta genealogia são os mesmos nomes que aparecem na genealogia de Jesus, segundo o relato de Mateus. São os mesmos. Há quem diga, inclusive, que o livro de Ruth, o principal motivo pelo qual o livro de Ruth é canônico, é por causa dessa genealogia. Para mostrar a importância dessa genealogia, do fim desse livro. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que isso mostra que essa geração descrita aqui no livro de Ruth, essa geração, ela está ligada a muitas gerações depois da sua. Ou seja, aquilo que foi realizado por essas pessoas na época de Ruth, teve consequências séculos depois, na época de Jesus. Não é isso? A questão a ser percebida aqui é a seguinte: será que esse pessoal aqui sabia
que ao fazer o que fizeram, eles estavam participando de algo grandioso. A questão a ser percebida aqui é, esses homens descritos aqui no fim do livro de Ruth, eles sabiam que os seus descendentes seriam pessoas importantíssimas no plano de salvação da humanidade. Eles sabiam que os seus atos corriqueiros estavam contribuindo para algo maior que as suas vidas. Óbvio que não. Claro que não. Claro que eles não sabiam disso. Por exemplo, qual é o nome do filho de Ruth? Obed. Obed significa servo. O nome Obed significa servo. E se você parar para observar, a expressão servo, ela está carregada de teologia quando você olha para as Escrituras. É impressionante que quando nós nos deparamos com o nome de Obed, é difícil a gente não relacionar Obed a outros servos que existem ao longo das Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, e é difícil a gente não relacionar Obed, que tem o próprio nome de servo, a esse tema da servidão em todo o Antigo Testamento. Exemplos. Inicia o livro de Jó, talvez o mais antigo das Escrituras. Deus chama Satanás e diz assim: observaste o meu servo Jó. Jó é um servo, que é uma joia, que Deus chama de servo a quem Deus tem muito amor por ele. Aí passa um pouquinho o tempo, você lê o livro de Isaías, talvez o livro do Antigo Testamento que mais fale desse tema. O livro de Isaías é conhecido pelas suas canções do servo. A quarta e mais famosa canção do servo é a de Isaías 53, que fala do servo sofredor. Mas antes desse momento, existem outras canções onde Isaías vai falar de Israel como um servo inútil. E por que que Israel se torna um servo inútil? Porque, diz Isaías, ele deveria se tornar um canal de bênção para as outras nações. Israel deveria abençoar as nações ao seu redor. Só que Israel quis imitar as outras nações. E dessa forma, diz Isaías, Israel deixa de ser útil ao apresentar o evangelho, o testemunho de Deus aos outros povos. Israel, diz Isaías, torna-se um servo inútil. E aí ele continua e vai dizer que o servo inútil se torna útil mediante a intercessão do servo sofredor. Isso está presente ali no livro de Isaías. 200 anos depois, aparece Zacarias, que escreve sobre o tema do servo de Isaías. E ele diz assim, Zacarias: eis que o sumo sacerdote Josué é o símbolo do servo de Deus. Então, o que eu quero levar você a perceber é que o tema do servo, ele está presente ao longo do Antigo Testamento. E todas as referências indicam que um servo de Deus é alguém usado para fazer avançar os propósitos de Deus aqui nesse mundo. Então Obed, servo, ele liga o livro de Ruth a esse grande tema presente em todo o Antigo Testamento. Obed é um dos muitos servos de Deus que foram usados para resgatar a raça eleita, para transformá-la num povo santo. A pergunta é: será que Obed, em algum momento da sua vida,
teve noção da grandiosidade dele. Enquanto esteve vivendo, ele soube que tipo de serviço ele estava prestando ao reino de Deus. Ao longo da sua história, será que Obed em algum momento soube do que nós sabemos hoje? Que ele era ancestral do grande rei Davi? Óbvio que não. Se pudéssemos voltar na história e perguntar, Obed, você sabe quem vai nascer lá na frente da sua descendência? Você tem noção do seu papel tão importante no plano de salvação? É claro que não. Ele nunca poderia imaginar que fosse alguém tão importante. Ele nunca poderia conceber que a sua fidelidade ao servir ao Deus de Israel traria frutos tão extraordinários para o reino de Deus. Assim como Obed, muitas vezes nós não conseguiremos perceber que mesmo vivendo ali em nosso mundinho, Deus está agindo por nosso intermédio. Os nossos atos corriqueiros, que aparentemente não têm nenhum sentido, eles estão repletos de significado. Talvez a gente não entenda hoje, mas lá na frente, nós poderemos olhar o que o tapeceiro veio fazendo, e a gente vai olhar e dizer, nossa, os atos mais banais serem usados por Deus para a construção da história do seu reino aqui na terra. Gente, foi por meio da fidelidade em contextos absolutamente comuns da vida de Ruth e Boaz que Deus escreveu capítulos decisivos da história da redenção. Lembra lá, Ruth e Noemi chegam em Belém, Ruth vai respigar, e o capítulo 3 diz que, por acaso, Ruth entra no campo de Boaz. Ela poderia entrar em qualquer outro, mas ela entra no campo de Boaz. Vai saber por que ela entrou no campo de Boaz. O texto bíblico não diz. Se ela dobrasse para a esquerda ao invés da direita, será que ela encontraria o campo de Boaz? Alguns detalhes ali certamente que a conduziram até aquele local. As situações das nossas vidas, aquelas que aos nossos olhos parecem irrelevantes, podem estar sendo usadas por Deus para fazer avançar o reino dele aqui nesse mundo. Isso significa que as situações mais banais das nossas vidas podem ser um momento sagrado. As situações mais corriqueiras da nossa vida podem ser oportunidades para auxiliar, ajudar, contribuir para o avanço do reino de Deus na terra. Irmãos, Deus usa a nossa fidelidade nas responsabilidades diárias para realizar muito mais do que nós normalmente percebemos. Na maior parte das vezes, repito e enfatizo essa questão, na maior parte das vezes, nós não iremos perceber que Deus está realizando algo por nosso intermédio naquele momento, naquela situação, naquele contexto. Mas não perceber o agir de Deus naquelas situações não significa que Deus não esteja agindo. Deus muitas vezes prefere não dar uma pincelada forte ali no palco da história, de forma que a gente consiga, nossa,
Foi Deus. É Deus. Deus muitas vezes trabalha nos bastidores, muito mais do que nós conseguimos supor e imaginar. Nos bastidores. Então esse livro, ele termina com os sopranos cantando a plenos pulmões. Já viu lá aquele momento máximo de uma apresentação de um Pavarotti? A força maior é aqui. O momento auge do livro de Ruth é o final. Aqui o cantor está no ápice da apresentação. E o que ele está cantando? O que ele está dizendo? Qual é o conteúdo do seu hino? Ele está dizendo que as nossas vidas, elas contribuem para algo muito maior do que nós mesmos. Tipo assim, eu fui usado por Deus para gerar duas almas. Olha que coisa grandiosa isso. Eu fui instrumento de Deus para produzir algo eterno. Algo que nunca mais vai deixar de existir. E onde essas duas almas vão passar a eternidade, passa muito por mim. Passa por mim chegar para o meu filho toda noite, todo dia, e ensiná-lo a orar e dizer: obrigado, porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Todo dia eu tenho que falar isso para ele. Todas as vezes que nós vamos orar, e ele ora, e ele esquece, eu falei: você esqueceu uma parte da oração. E aí ele diz: obrigado porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Parece banal, corriqueiro, todo dia falar isso. O caráter dele está sendo construído. E é uma coisa que vai por toda a eternidade. Deus muitas vezes, trabalha nos bastidores. O livro termina com os sopranos cantando a plenos pulmões, e eles estão dizendo que aquilo que somos e aquilo que fazemos possui uma repercussão muito maior do que nós somos capazes de imaginar. Eles estão dizendo que quando nós andamos com Deus, a nossa vida significa muito mais do que a gente imagina que ela significa. Eles estão dizendo que para o convertido, para o cristão, sempre haverá uma conexão entre os acontecimentos ordinários da vida e a obra de Deus na história, mesmo que nós não consigamos perceber isso. Perceba, a vida de Pérez, de Esrom, de Irão, de Abinadab, de Nazon, de Salmão, de Boaz, de Obed, de Jessé e de Davi, a vida desses 10 homens, ela está diretamente conectada com a vida de centenas de pessoas que de alguma forma contribuíram para levar adiante os planos de redenção da humanidade. E eles nunca souberam disso. Nunca souberam. Séculos depois da vida desses homens, Mateus, ao mencioná-los, nos mostra que desde aqueles tempos, séculos antes,
Deus estava trabalhando através dele para a vinda do Messias. E eles nunca souberam disso. Não é apenas a história de Ruth, não é apenas a história desses homens, que acabou sendo parte de uma narrativa maior do que eles podiam imaginar. A nossa história também, ela está entrelaçada numa trama grandiosa que representa o que Deus está fazendo em Jesus. Nós é que não conseguimos perceber, por sermos limitados pelas mais diversas situações. Mas que Deus está fazendo grandes coisas em nós, através de nós, não há dúvida. Como que a gente sabe disso? Paulo diz assim: aqueles que são novas criaturas, Deus os fez assentar nas regiões celestiais. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas eu sei, pelo contexto e da forma que Paulo fala, que é um estado de honra. Deus, e aí já é uma coisa mais fácil de se entender, Paulo diz assim: Deus nos fez co-herdeiros com Cristo. E quando a gente analisa essa doutrina bíblica, a gente vê quantas coisas valiosíssimas que estão por trás delas. Deus, diz a Bíblia, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. A Bíblia diz que, embora vagássemos em nossos pecados, com os nossos corações endurecidos, nós fomos resgatados e atraídos pela maravilhosa graça de Deus. Você acha que isso é coisa pequena? Deus assegurou e se certificou de que em Cristo a história de cada um de nós tenha um final feliz. Por trás dos nossos repetitivos, enfadonhos e muitas vezes insuportáveis dias. Por trás dos nossos repetitivos, enfadonhos e insuportáveis dias, existe muito mais do que nós somos capazes de perceber e imaginar. Quando que Salomão ia imaginar que ele faria parte da história da redenção? Nunca. Jamais. Mas Deus está trabalhando todos os dias nas nossas vidas. O cuidado diário de uma avó sobre um neto está ou não está formando o caráter de um homem? Todo dia, ali ó, a avó educando o menino. Não é Deus, gente. Não é Deus usando aquela avó como instrumento dele para lapidar o caráter daquela criança? A louça que diariamente é limpa. Essa semana meu pai meteu um susto, tirou uma foto, assim, na frente da pia, e mandou para mim. E disse assim: estou edificando um lar. Não é isso? A louça que você lava todos os dias, gestos aparentemente insignificantes, corriqueiros, chato. Você não está lavando louça, você está edificando a sua casa, o seu lar. A paciência e a compaixão
diária que o professor tem sobre um aluno. Coisa terrível é aluno chato. Mas o professor, quando ele é compassivo, paciente, e vai mostrando ao aluno que a vida não é apenas ódio, a vida não é constituída apenas de palavrões, como ele está acostumado a ver na casa dele. Mas quando o professor o trata diariamente, semanalmente, com bondade, com amor, com compaixão, o professor está mostrando àquele aluno que vem de lugares os mais terríveis possíveis, que a vida pode ter esperança. Que uma janela de graça, ele pode abrir os olhos daquele aluno que só conhece maldade, impiedade, para outras situações da vida que aquele menino nunca seria capaz de imaginar que existe. Deus usando essas pessoas. A Bíblia nos diz que um dia acontecerá uma grande reunião. Talvez a maior da história. Provavelmente a maior da história. E nessa reunião estarão presentes as pessoas mais importantes da história. Aos nossos olhos, ou aos olhos humanos. Todo mundo lá. Na verdade, estarão presentes todas as pessoas. E diante de todas essas pessoas, aquele que comanda essa reunião diante de todas essas pessoas, aquele que comanda essa reunião vai dizer assim: Sérgio, muito obrigado, porque você tratou com gentileza e bondade aquele aluno no dia 23 de março. E a sua gentileza e bondade serviu para despertar nele coisas que o conduziram à fé. Nessa reunião, quando todos estiverem presentes, a pessoa que comanda essa reunião vai dizer assim: Cristina, parabéns, porque você tratou de maneira tão gentil aquela pessoa que entrou lá no seu consultório. E aquilo ali foi o estopim para ela vir a conhecer o Evangelho, se transformar numa pessoa melhor. Parabéns. A Bíblia diz que nessa grande reunião, a pessoa que estará comandando essa reunião vai dizer assim: Gerson, obrigado pelo excelente atendimento que você me ofereceu. Eu? Vocês acham que eu estou inventando isso? Para você não dispersar, ouça o que você já sabe, mas talvez você não esteja se lembrando. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Por quê? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E o que dirá o líder daquela reunião? Em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, fizestes a mim. Que coisa extraordinária. As sementes que nós lançamos diariamente, que aparentemente nunca irão germinar, Deus está dizendo assim: quem comanda a semente sou eu, filho. Talvez você não esteja vendo fruto agora, mas lá na frente eu vou te mostrar os frutos dos seus atos corriqueiros e banais, que parece que não deu em nada. Eu os usei para o avanço do meu reino e para a glória do meu nome. Obed jamais poderia imaginar que ele seria um dos grandes servos da história da salvação. Ao longo de toda a sua vida, o filho de Ruth nunca soube que ele seria o ancestral de Davi, do grande rei Davi e do Messias. Irmãos, aonde que tudo isso aqui nos leva? Isso aqui traz significado às nossas vidas. Isso aqui nos lembra que cada ato rotineiro deve ser transformado num culto ao Senhor. Por isso que Paulo diz: quer bebais, quer comais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque você não sabe. Você não sabe o que está por trás do seu ato. Você não sabe o que vai vir desse ato, desse gesto. Dediquemos tudo o que fazemos ao Senhor da melhor forma que pudermos, porque Deus pode fazer com que aquelas pequenas sementes venham a produzir frutos grandiosos para o seu reino. A gente não sabe. O que nós precisamos saber é que devemos fazer tudo o que fazemos da melhor forma possível, abençoar todas as pessoas que estão ao nosso redor da melhor forma possível. Vestir, ajudar, auxiliar, não esperando nada em troca. Nem mesmo a salvação. Por que está me dando isso? Porque Deus transformou a minha vida. E eu quero te abençoar. Mas eu nunca vou pisar na sua igreja. Não tem problema não. Eu estou vestindo nu. Eu estou acolhendo aquele que necessita de graça. Pode ser, ou pode não ser, que Deus use aquele gesto, mas o que Deus manda é a gente fazer. Eu quero encerrar fazendo com vocês uma comparação entre o primeiro momento do livro de Ruth e esse último momento, porque isso aqui merece ser feito no desfecho dessas mensagens. Lembra lá
Quadro inicial. O que a gente tem no quadro inicial? Gente morrendo. Elimeleque, Malom e Quilion. Gente morrendo. Quadro final. O que nós temos? Gente nascendo. Obed. Não é? Quadro inicial. Fome. Elimeleque foge de Belém da casa de pão por causa de fome. Quadro final. Fartura. Deus vem, visita o povo e dá fartura. Quadro inicial. Peregrinando, a família de Elimeleque, peregrinando para uma terra estrangeira. Quadro final. Estabelecidos na própria terra, sendo abençoados por Deus. Quadro inicial. Morte e choro. Quadro final. Vida e festa de casamento. Quadro inicial. Olha-se para um passado ruim. Noemi está ali lamentando os últimos 10 anos da sua vida. Quadro final. Olha-se para um futuro promissor. Olha as pessoas que vão nascer, descendentes de Obed. Quadro inicial. Não existem descendências, porque os filhos de Noemi estão mortos. Não há descendência. Quadro final. Um filho está perpetuando o nome da família. Quadro inicial. Ameaça de ficar sem nome. Quadro final. A família sendo perpetuada. Quadro inicial. Ruth está em Moabe. Fora do povo de Deus. Quadro final. Ruth é parte do povo de Deus. Quadro inicial, desespero. Quadro final, esperança. Quadro inicial, sem terra e sem pão. Quadro final, com terra e com pão. E aí, entre o quadro inicial e o quadro final, o que existe aqui? Uma longa caminhada de dor, lágrimas e muito sofrimento. Está lembrando a vida de quem? A minha e a sua. Mas, no fim, o que nós encontramos é alegria, é esperança, é graça, é misericórdia da parte de Deus. E sabe por que isso acontece? Olha o que diz o verso 14. Por que existe alegria, esperança, graça e misericórdia? Olha o que diz o verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem um redentor. Sem um redentor. Esta redenção de Noemi acontece por causa de quem? De Obed, o filho de Ruth. Agora preste atenção, Obed nasceu em Belém, é fruto de uma longa jornada. Obed é resultado da iniciativa e do poder de Deus. Obed é fruto de uma história de redenção. Obed é concebido por Deus, como nós vimos, é Deus quem dá. Obed nasce para servir. Quem que Obed lembra? Assim como Noemi, Deus não nos deixou sem um redentor. Deus não nos deixou sem um resgatador. Gente, o que o livro de Ruth está nos mostrando no seu final? Que Deus, o nosso Deus, Ele é um especialista em reescrever histórias. Essa é uma das especialidades de Deus, colocar pessoas que estavam caídas, colocá-las em pé e dizer a elas assim: começa de novo. Vai novamente. O livro de Ruth nos ensina que nós, assim como Ruth e Noemi, nós podemos acumular perdas,
Mas isso não significa que as perdas tenham que destruir as nossas vidas. O livro de Ruth nos ensina que na vida nós podemos sim perder o cônjuge, podemos perder os pais, podemos perder os amigos, podemos perder os filhos, nós podemos perder tudo. Mas Deus é maior do que as nossas perdas. O livro nos diz que Deus jamais nos deixará sem redenção. Bendito, disseram aquelas mulheres a Noemi, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem redentor. Gente, Noemi quase morreu com seu marido e os seus filhos, mas Deus não a deixou sem redentor. E Ele também não nos deixará sem o nosso Redentor. Sabe qual deve ser a minha, a sua, a nossa oração diante de tudo que nós aprendemos nesses últimos 14 domingos no livro de Ruth? A nossa oração ao olhar para a vida dessas duas mulheres deve ser algo mais ou menos assim: Deus, a vida para mim não é nada fácil, complicadíssima, mas eu continuarei glorificando o teu nome. O teu Deus será o meu Deus. Tem certeza, Ruth? Porque a situação lá em Belém é complicada. Eu continuarei glorificando o teu nome, mesmo que a vida para mim não seja fácil. A nossa oração, diante de tudo que nós ouvimos aqui, deve ser: Deus, faz de mim um homem melhor. Apesar da minha dor, usando a minha dor, através da minha dor, faz de mim um homem maior que a minha dor. Diante de tudo que nós ouvimos, a nossa oração deve ser: Deus, faz de mim uma mulher muito maior que os meus sofrimentos e as minhas faltas. A gente olha para a genealogia, olha para esses homens, e a gente deve orar: Deus, faz de mim uma pessoa maior que a minha história. E aí, gente, que daqui a 80 anos, quem vai estar aqui daqui a 80 anos? Talvez as nossas crianças que aqui estão. Mas que daqui a 80 anos, se alguém escrever a árvore genealógica da nossa família, ao chegar no nome, no seu nome, a pessoa pare ali e diga para o filho: esse seu avô sofreu muito, mas Deus não o deixou sem redentor. Olha lá para sua avó, para você que é a bisavó, e diz: olha, ela passou por muitas tribulações, mas sofreu em pé, com dignidade, porque ela tinha um redentor. Que daqui a não sei quantos anos, alguém ao olhar para a nossa vida, as pessoas possam olhar ali e louvar a Deus pela grandiosidade com que, mesmo diante da dor, nós construímos a nossa história. Por causa do nosso Redentor, tão somente por causa do nosso Redentor, nós podemos afirmar que
a página triste da nossa história não é a última. Você ouviu o que eu disse? Por causa do nosso Redentor. É o que o livro de Ruth está dizendo sobre Noemi. Por causa do nosso Redentor. A página triste da nossa história não é a última. Porque bendito o Rei de Israel, que não te deixou sem um Redentor. Louvado seja Deus, porque isso aqui consola os nossos corações. Porque o que aqui é dito traz sentido, traz graça para a gente viver a segunda-feira à tarde, a terça-feira de manhã, para a gente continuar vivendo diante das brigas conjugais, diante das crises existenciais na universidade. Uma vez alguém disse que Nietzsche explica tudo, menos como sobreviver a um dia comum. Mas a Bíblia traz norte, orientação às nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos deixou sem Redentor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem redimido as nossas vidas todos os dias, semana após semana, mês após mês, ao longo de décadas, o Senhor tem redimido as nossas vidas. E podemos confiar no que disse o apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la, Ele há de nos levar em graça, em misericórdia, até aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque nós não ficamos sem Redentor. E ó Deus, que este entendimento e que esta convicção que transforma as nossas vidas possam desembocar em atos que trazem sentido, em gestos que fazem o teu reino prosseguir, em gestos que abençoam o meu próximo, em atitudes que ajudam ao meu irmão carente, necessitado, não só de pão, mas também de orientação, de consolo, de ajuda, de oração. Ó Deus, louvado seja o teu nome, pelo privilégio de termos em nossas mãos uma história tão extraordinária, tão cheia de verdades, como a história de Ruth e Noemi. Ó Deus, que mulheres extraordinárias foram essas mulheres, nossas irmãs em Cristo. Mulheres que hoje estão no céu, junto com tantos outros homens que ao longo da história construíram a história da redenção sob a supervisão do Senhor. Louvado seja o teu nome pela fé, pela firmeza, pela coragem dessas mulheres. E que aqui entre nós haja também homens e mulheres com essa fé, com essa firmeza, com essa piedade, com essa dedicação ao Senhor. Faz isso, ó Deus, na minha vida.
Faz isso na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui. Faz isso na vida desta igreja, para que, através das nossas vidas, o Teu nome seja engrandecido, o Teu reino seja dilatado, e Jesus Cristo receba as honras e os louvores pelo sacrifício dEle. Nós assim oramos, no nome dEle e para a glória dEle. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício